De tanto o Brasil ser um dos países mais desenvolvidos do mundo, muita gente não sabe que 60% do Brasil não está ocupado. Isso quer dizer que apenas 40% do Brasil está ocupado. E se você já se interessou pelo título do vídeo, se inscreva e fica até o final do vídeo e não se esqueça também de deixar o seu like. Olá pessoal, eu sou Faruque Pinto Chinjas. Eu sou Paula Manel. Como viram no título do vídeo, hoje vamos reagir por que 60% do Brasil está vazio. Está vazio. Sim. Então, se já se interessou pelo tema, peço para descer aqui embaixo, deixar aquele like, inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Vale lembrar que o link do vídeo original estará aqui na descrição. E não se esquecendo também que a Paula é uma YouTube, o link dela também, do canal dela, estará na descrição do vídeo. Então, sem mais relações, e passem pelo meu canal, inscreva-se bem. É isso aí. Então, bora ao vídeo. É isso aí, gente. Já aqui com o vídeo, vamos ver por que 60% do Brasil está vazio. Bora? Este aqui é o Brasil, o maior país da América do Sul. Ele é tão grande que ocupa praticamente metade do continente sul-americano, dado que o tamanho dos outros 12 países é quase igual ao tamanho do Brasil. Nosso país é tão grande que dentro dele caberiam a Alemanha, Japão, Itália, Polônia, Noruega, Argentina, México e, por fim, o Egito e a Espanha. Você viu isso? O Eu Brasil pensei que pode... China fosse mais grande que o Brasil. Sim, mas o Brasil pode caber 9 países. E apesar de ser gigantesco, o país não tem uma população proporcionalmente expressiva ao tamanho do território. Já todos esses países citados anteriormente juntos formam mais de 700 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem um pouco mais de 210 milhões. A Alemanha, por exemplo, é 23 vezes menor que o Brasil, mas tem o equivalente. Não está nem isso. Mas não, o Brasil tem muita população. A 40% da população brasileira. Mas enquanto os habitantes da Alemanha estão melhor distribuídos pelo seu território, a população brasileira está concentrada em grande parte na costa do país, o que deixa outras regiões como o norte menos povoadas. Dado que a região norte e parte do centro-oeste do Brasil representam 53% do território brasileiro, mas possuem menos de 10% da população do país. E para entendermos por que grande parte do território brasileiro está vazio, temos que voltar um pouco na história. Em 1415, Portugal não tinha condições de sobressair diante das outras potências europeias. Na época, Veneza controlava a maior parte das rotas comerciais no leste do mar Mediterrâneo, enquanto Gênova a maior parte das rotas no oeste. Por não ter poder no mar Mediterrâneo, Portugal deu início às grandes navegações com o objetivo de encontrar metais preciosos e colônias para exploração e comércio. Com os portugueses chegando ao Brasil pelo litoral da Bahia no ano de 1500, com a exploração da madeira e pau-brasil sendo motivos suficientes para se estabelecerem na costa e continuar com o reconhecimento e exploração do território. A costa brasileira era ideal para a exploração, e isso fez com que os portugueses se estabelecessem nela, dado que a costa está quase que completamente no mesmo nível do mar. Essa faixa plana se estende por toda a costa, desde o extremo norte do Brasil até o extremo sul. Para se ter uma noção, grande parte da costa da África, por exemplo, está acima do nível do mar e possui uma geografia rochosa e de difícil acesso. E não possui tantas regiões de fácil atracagem para navios. Outro fator que fez o fácil povoamento da costa brasileira pelos portugueses foram os diversos rios por todo o território. Nas expedições portuguesas pelo interior do Brasil, era comum uma viagem com pequenos barcos adentrando ao interior do país. E isto só poderia acontecer por um fator principal, pois quando o rio Amazonas, por exemplo, deságua no mar, ele percorre cerca de 750 quilômetros. A grande questão é que nesse caminho entre o oceano e o interior ocorre uma pequena queda de 6 metros durante esse percurso. Já no caso da África, por exemplo, a média dos rios no continente tem uma queda de cerca de 300 metros, o que impossibilitou a passagem de barcos por esses rios.
Mas voltando à história, a extração de recursos não se restringiu ao pau-brasil. Em toda a história, Portugal explorou tudo que era lucrativo. Os principais produtos que se destacaram, além Ainda foram aí que Portugal é pequeno, como que colonizar tudo isso. Sim, colonizou o O Brasil. Brasil é um país grande. Nem parecia, nem dava para colonizar isso tudo. Colonizou também Moçambique, E Angola. Angola Eu também. queria falar Portugal. É o próprio Portugal, né? da madeira foram o açúcar na região de Pernambuco, o ouro que foi responsável pelo terceiro grande ciclo econômico durante a colonização e, por fim, muito tempo depois, o ciclo do café em São Paulo. E com isso veio o desenvolvimento contínuo da costa brasileira. Grandes cidades já haviam se solidificado. Mas aqui me veio uma dúvida. Será que quando colonizavam, né? Ouro, aí vi também cana-de-açúcar. Será que levavam para o país deles? Sim, eu acho que era por isso. Será que lá não tem coisa? Comida, tipo, matéria-prima. Matéria-prima, infraestrutura. Mas atualmente tem. Não sei na antiguidade, né? Graças ao grande desenvolvimento econômico. Em 1872, o primeiro censo do Brasil era feito, e o Rio de Janeiro já tinha quase 300 mil habitantes, e outras cidades costeiras, como Salvador e Recife, já tinham ambas. Recife também é uma das cidades brasileiras. É cidade? Eu pensei que fosse estado. Mas aqui falou de cidade brasileira. Salvador, sim, Rio de Janeiro também, claro. Né? Mas nunca ouvi muito falar de Recife. Eu já ouvi nas notícias. Nas notícias. Mais de 100 mil habitantes. E isso nos leva para os dias de hoje, onde a Que Recife fosse uma ilha. Uma ilha? Eu nem sabia que existia. concentração da população brasileira se estabelece na costa do país, com 60% de seu território ficando praticamente vazio. Só o estado de São Paulo tem mais de 46 milhões de habitantes, e a concentração de riqueza que o estado possui é muito alta. Ele sozinho detém mais de 30% de toda a riqueza produzida no país. E apesar de parecer algo bom, ter uma grande concentração não é ideal, dado que em países desenvolvidos existe uma menor concentração populacional do que em países pobres. Grandes centros urbanos extremamente densos em países pobres, como Lagos na Nigéria e Dhaka em Bangladesh, são Lá em Bangladesh, aqui em Moçambique são muitos. O quê? Bangladesh. São seis. São pessoas de Nigéria. Se for, não há muitos. São muitos. São muitos. Mas muitos estão aqui para fazer negócios. Dizem que lá há muita fome. Também tem muitos zimbabueanos e tanzanianos. Brasileiros também. extremamente desiguais, e isso acarreta em vários problemas de infraestrutura nas Tem metrópoles. Jovela? Chopela quase está em todo mundo, né? Brasília, Sim. eu nunca fui. Chopela, eu já vi muito mais na China. E embora a ascensão de São Paulo tenha sido provocada quase completamente pelo sucesso do café, a cidade conseguiu em pouco tempo criar a instalação de um parque industrial relevante e diversificado, que por sua vez impulsionou essa imensa concentração de habitantes por meio do processo de migração em massa da população do campo para as cidades, conhecido como êxodo rural, que aconteceu mais intensamente nas décadas de 1960 e 1980. E na região norte, essa concentração nos grandes centros se mantém, mas por motivos diferentes. O fato é que, por estar na região amazônica, os estados encontram alguns problemas. O primeiro é o difícil acesso ao interior do estado, o que impossibilita sua povoação. Além disso, a alta taxa de territórios indígenas na região não permitem a exploração do mesmo. Apenas no estado Tem muitos índios. No Brasil tem índios, sim. Índios de verdade. Índios, sim. No lado norte, né? Eu pensei que índios fossem vocês que vivem na ilha. Vocês, indianos, né? Indianos não vivem só na ilha, vivem na cidade também. Mas esses índios do Brasil são aqueles lindos. Vê nas novelas? Yeah. Só do poderia Amapá, ser. por exemplo, a sua capital, Amapá. Macapá, concentra mais de 70% da população do estado. O que nos leva a entender a pesquisa feita pela Embrapa, que mostra que Isso que eu queria falar 80% da também. população brasileira está com São gados. São gatos. Ah, Não é boi?
Boi é gado. Concentrada em menos de 1% do território do país. Mas tudo isto tende no futuro a diminuir, dado que o êxodo rural praticamente vem cessando após os anos 2000 e o interior do Brasil se desenvolve cada vez mais, principalmente após a construção de Brasília, que trouxe investimentos de outros estados para Goiás, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Estados do norte como Roraima, Amapá, Acre e Amazonas têm visto sua população crescer muito mais do que outros estados nos últimos anos. Dado que nos últimos 10 anos, de acordo com o IBGE, os índices de crescimento populacional foram de 23% para a região norte e 21% para o centro-oeste. Nas demais regiões do país, o aumento de habitantes foi de 11% no nordeste e, por fim, 10% na região sul e sudeste. O principal motivo do grande crescimento da região norte é principalmente a Zona Franca de Manaus. Já no centro-oeste é a grande atuação do agronegócio brasileiro, o que traz investimentos para aqueles estados. E isso, somado ao crescimento na infraestrutura brasileira e o aumento do contínuo crescimento de cidades menores, tende a fazer no futuro o Brasil ficar mais distribuído. E esse foi o exato motivo pelo qual 60% do território do Brasil está vazio. É isso aí, gente. Já que no final do vídeo, ao decorrer do vídeo, deu para perceber também que o Brasil ocupa a metade da América do Sul. E também a metade do Brasil, né? Que é 60% do Brasil está vazio. Eu pude perceber também que é porque foi colonizado pelo Portugal. Sim, a matéria-prima. O que você achou? Eu achei interessante o vídeo, também que no Brasil tem uma boa área que é ocupada pela agricultura. Exato. Mas não parece, eu não consigo imaginar o Brasil com aqueles peixes. Não era possível então. Eu pensei que lá os produtos alimentícios viessem de outros países, sendo que aqui em Moçambique, muitos produtos daqui também exportam para vários produtos, países de fora. Então, sim, por exemplo, China. Sim. O próprio Brasil também. Sim. Mas eu pensei que lá cultivasse. Lá cultivam, né? Cultivam também cana-de-açúcar, exportam para açúcar, para usar açúcar para outros países. E depois também tem outras coisas, outros temperos deles também. Temperos? Sim, que eles cultivam assim, só eles que entendem. Este foi o vídeo de hoje. Peço para me ajudar a atingir a meta dos 1000 inscritos. E se inscrevam no canal, deixem vosso like, deixem vosso comentário sobre o que vocês acharam do vídeo. E E tudo. É tudo. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram dela, diga aqui nos comentários para ela poder aparecer em mais vídeos. vídeos. Pelo meu canal também. Não se esqueçam, pessoal. Então, até o próximo vídeo.